Eu quero falar neste vídeo sobre o sono da alma, apresentado pelos adventistas do sétimo dia. Eles usam um texto que está em Lucas, capítulo 23, do versículo 32 ao 43, e com este texto eles apresentam três argumentações interpretativas para tentar fundamentar a sua doutrina de que a alma passa a dormir quando o ser humano ele morre fisicamente e que ela então só será ressuscitada no dia do arrebatamento da igreja. Vamos averiguar essas três argumentações e ver realmente o que a Bíblia fala a respeito. Esta passagem de Lucas 23 relata os momentos finais de Jesus na cruz do Calvário, tendo então um diálogo com um dos ladrões. A argumentação dos adventistas é que Jesus morreu na sexta-feira e o ladrão morreu no sábado. Primeiramente, a Bíblia não faz esta afirmação. Em segundo lugar, Jesus morreu em torno de 3 horas da tarde e os judeus queriam fazer todo o trabalho de preparação e sepultamento na sexta-feira, porque no sábado eles não trabalhavam e não queriam deixar o corpo de Jesus pendurado também a noite inteira. Então eles rogaram por Pilatos para que dessem o corpo, e Pilatos assim o deu. Porém, lá no madeiro ainda pendurado, eles perfuraram o lado de Jesus e quebraram as pernas dos outros dois ladrões. Esse quebrar das pernas tinha o intuito de acelerar a morte deles. Então nós vimos que após quebrarem as pernas dos ladrões, Jesus foi baixado do madeiro, preparado o corpo e sepultado antes do pôr do sol. Isso nos remete que esse ladrão que recebeu a promessa de Jesus de estar no mesmo dia no paraíso, tinha esse tempo, desde o quebrar as suas pernas até o pôr do sol, para morrer e cumprir a profecia que Jesus havia feito a ele. A segunda argumentação dos adventistas é que Jesus, após a sua ressurreição, ficou 40 dias aqui na terra e depois ascendeu ao Pai, foi ao céu. Eles afirmam que Jesus só esteve no paraíso quando ele foi aos céus. Eles têm como sinônimo o paraíso e o céu, mas nós soubemos que há uma distinção. O paraíso é representado pela palavra Hades, no grego, que é o mundo invisível dos mortos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou 3 dias para ser ressuscitado. E durante esses 3 dias, ele teve então no Hades, aonde se cumpriu a promessa que ele havia feito para o ladrão da cruz. A terceira argumentação usada pelos adventistas é uma questão de pontuação. Quando Jesus fez a promessa para o ladrão, eles dizem que foi da seguinte maneira: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando Jesus faz esta promessa, segundo os adventistas, que inclui esta vírgula, eles dizem que Jesus fez a promessa naquele dia, mas que o ladrão não entraria no mesmo dia no paraíso. Porém, nós soubemos que no idioma original, na escrita original, não existe pontuação. Então, esta vírgula colocada pelos adventistas é exclusivamente de interpretação deles, mas não existe no texto original. Até que não faz sentido. Exemplo, em verdade te digo, ou em verdade te digo hoje. Não haveria necessidade de Jesus incluir a palavra hoje para afirmar que ele estava falando naquele momento. Mas se o hoje for colocado na promessa do ladrão, como se ele estivesse naquele mesmo dia no paraíso, faz todo o sentido do texto. Diante das argumentações dos adventistas para tentarem atestar que a alma não sobrevive após a morte física, nós vimos que são interpretações subjetivas e equivocadas deles.
E para atestar que a alma sobrevive à morte física, eu quero apresentar um outro texto, uma parábola proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a parábola do rico e do Lázaro. Nós vimos na parábola do rico e do Lázaro que após a morte física deles, eles foram imediatamente para o Hades, um estando em sofrimento e o outro estando em tormento. Nós vimos que o rico, ele demonstrava as emoções, a memória e a consciência. Ele demonstrava suas emoções diante do sofrimento que estava passando. Ele demonstrava as suas memórias quando ele disse, olha, deixa que eu volte para minha casa e avise os meus irmãos para que não venham para cá. Ele demonstrava a consciência de si e dos outros. Então nós vimos que a morte física não faz com que a alma passa a dormir, mas sim ela continua com consciência e memória sem nenhuma interrupção.